Salve, salve, galera! Mais uma aula no canal História do Brasil com seu tema. O foco hoje, o Brasil pré-colonial. Um período importante e recorrente nas provas do Enem, dos vestibulares e dos concursos. O período pré-colonial tem início em 1500 e vai até 1530. Conceituar é muito simples. Pré significa antes. E se é pré-colonial, é antes do Brasil ser colonizado. Primeira dúvida, primeira pergunta, primeiro questionamento é: por que 30 anos sem ocupar o território brasileiro, já que os portugueses desejavam, nas suas viagens, nas suas navegações, encontrar as riquezas? Ora, gente, Portugal não coloniza o Brasil, não ocupa o Brasil efetivamente nesse período por uma questão muito simples: prioridade. Portugal tinha muita riqueza retirada das Índias. Vocês estão lembrados de nossas aulas anteriores que Portugal foi o primeiro estado centralizado da Europa. E por ser o primeiro estado centralizado da Europa, foi o primeiro a promover a expansão marítima e territorial. Em direção ao Oriente, ele conquista em 1415, no norte da África, o arquipélago de Celta. E depois de 83 anos, ele consegue chegar a Calicut, o centro das especiarias nas Índias. Outra pergunta é: se Portugal era um país que não tinha tanto recurso, como é que ele consegue passar tanto tempo viajando? Ora, gente, Portugal foi financiado, e foi financiado por algumas cidades italianas, que durante a transição do feudalismo para o capitalismo, no período conhecido como Idade Média, tinha o controle do comércio no mar Mediterrâneo, mas estava naquele momento em conflito com os muçulmanos. Então, eles financiaram Portugal, e Portugal encontrou o caminho para as Índias. E ao chegar às Índias, passou a ter uma lucratividade muito grande. Então, por que trocar o certo pelo duvidoso? Por que deixar a riqueza das Índias para se aventurar num novo mundo, numa nova terra, que ele não sabia o que poderia lhe oferecer? Inclusive, por conta do limite estabelecido em 1494 pelo Tratado de Tordesilhas, acordo assinado entre Portugal e Espanha, que estabelecia uma linha imaginária a 370 léguas do arquipélago do Cabo Verde, garantindo para Portugal apenas a parte do litoral brasileiro, ele não encontrou a sua outra grande busca, que eram os metais preciosos. Então, Portugal preferiu investir nas riquezas provenientes das Índias. No entanto, não deixou o Brasil haver navios, não deixou o Brasil sem nenhum tipo de visitas e de exploração. Lógico que não foi nenhuma atividade produtiva. Portugal, durante esses 30 anos, ou seja, durante o período pré-colonial, vai desenvolver apenas uma atividade extrativista. Aliás, muito mais do que isso. Extrativista e predatória. Extrativista por quê, seu Lema? Extrativista porque ele só retira. Predatória porque ele não replanta, ele não coloca nada. Tanto é que, em pouco mais de 50 anos, a madeira que Portugal encontrou, que os índios denominavam de Ibirapitanga, e que os portugueses passaram a chamar de pau-brasil, dizem, né? Por causa da cor tão forte que parecia brasa, e daí, possivelmente, o nome que vai ser dado ao território, ou seja, Brasil, porque vocês sabem que o Brasil não foi o primeiro nome que os portugueses escolheram para essa nova terra. Eles chamaram isso aqui de Ilha de Vera Cruz, depois chamaram de Terra de Santa Cruz, para aí chegar no nome Brasil. Então, na verdade, o que é que os portugueses fizeram? Eles desenvolveram a sua primeira atividade econômica no território brasileiro,
naquilo que viria a ser, posteriormente, a sua principal colônia, a sua principal fonte de riqueza. E como é que era feita essa atividade extrativista? Através da concessão de direito de exploração para algumas pessoas, que estabelecia duas relações, uma em Portugal e a outra no Brasil. Essas relações elas são muito presentes nas provas. A primeira, pouco falada nos livros, mas que com seu tema vocês vão saber e que vocês vão aprender, que é o estanco. O estanco é um arrendamento realizado entre a coroa portuguesa e aqueles que ela concedia o direito de explorar. Ou seja, você vai para o Brasil, retira a madeira e daquilo que você conseguir, 20% pertence à coroa. Um detalhe, todo o investimento para chegar no Brasil era um investimento dos exploradores. A coroa não entrava com nada, era um investimento particular. Caso esses exploradores conseguissem enfrentar todos os problemas, todos os perigos e chegar no Brasil, eles iriam estabelecer a segunda relação, uma relação chamada de escambo, que significa troca. Essa troca seria realizada entre os povos encontrados aqui. Aqueles primeiros homens que estavam aqui, que Colombo, que tinha chegado anos antes no continente, achando que tinha chegado nas Índias, tinha denominado eles de índios. Uma relação básica. Os portugueses entregavam uma série de coisas que depois fica chamado na história como bugigangas, espelhos, colares, pulseiras, brincos para os índios não conheciam, ficaram encantados, e esses índios davam a madeira para os portugueses. Essa relação foi uma relação que se perdurou até o início do período colonial. Uma observação muito importante e que sempre aparece na prova de forma a pegar vocês. Lembrar que nesse período não existiu escravidão no Brasil. Por que não existiu escravidão? Porque a relação era uma relação de troca. Escravidão é quando você trabalha sem nenhum ganho e os índios ganhavam alguma coisa. Tem gente que vai dizer: ah, seu Dema, mas eles ganhavam muito pouco para a quantidade de trabalho que eles tinham. Isso é anacronismo, isso é olhar o outro com os nossos olhos. O que era ruim, o que não tinha valor, para nós era muito valoroso para os índios. Então eles trabalhavam e recebiam aquela paga sem maiores problemas. Assim, o pau-brasil foi muito bem aceito no continente europeu. Por quê? Porque além de ser utilizado para a sustentação das construções, ele foi um belo tingimento para tecidos, para fazer os tecidos vermelhos extremamente procurados na Europa, para fazer produtos de beleza que embelezavam as mulheres. E, portanto, não foi só as mulheres portuguesas que adoraram esse tingimento. A notícia se espalhou e o Brasil começou a ser visitado por outros povos, principalmente os franceses. Como os índios não perguntavam a certidão de nascimento, os franceses iam para cá, deitavam e rolavam. Também faziam grandes negociações levando para o Brasil, só que com um detalhe: sem participar do estanco, ou seja, sem pagar os 20% da coroa. Estava fazendo contrabando. E isso ameaçou a Portugal. Isso ameaçou o território brasileiro. Sendo assim, o rei de Portugal resolveu tomar alguns cuidados. E os cuidados eram desenvolver alguma atividade que permitisse o entendimento do que era aquilo que eles tinham encontrado. E foi nesse sentido que o rei de Portugal resolveu mandar para o Brasil as chamadas expedições, para ver o que era que eles tinham encontrado. As expedições foram 3 modelos. Primeiro modelo, expedições de reconhecimento. Vamos reconhecer o território, vamos saber o que é que tem, que tamanho. Detalhe, quando essas expedições de reconhecimento começaram a chegar no Brasil, percebeu-se que o território estava sendo visitado por corsários
que não pagavam o percentual da coroa. E assim foi uma grande preocupação e um grande medo desse território ser invadido. Por isso mesmo, o rei de Portugal, a coroa portuguesa, manda o segundo modelo de expedições, homens muito bem armados, para fazer as chamadas expedições guarda costeira. Agora não era só mais para fiscalizar, era para proteger, era para guardar as costas. Por que as costas? Porque era o único pedaço que Portugal poderia ocupar em função da assinatura do Tratado de Tordesilhas, que já falamos no início do nosso papo, da nossa conversa, da nossa aula. Era difícil, o território era grande. Quando eles estavam no sul, os contrabandistas estavam no norte e vice-versa. Assim sendo, Portugal percebeu que sem ocupar as terras ficaria difícil fazer a sua defesa. E em 1530 resolveu mandar o terceiro modelo de expedição. Agora sim, a expedição colonizadora. Escolheu-se um grande e experiente navegador, Martim Afonso de Souza. Deu para ele a missão de fundar o primeiro núcleo de povoamento no Brasil. Primeiro, para proteger o território. Segundo, para encontrar uma nova fonte de riqueza, visto que a riqueza proveniente das Índias já começava a entrar em decadência. Mas o período pré-colonial encerra-se com o envio das expedições de colonização, e a colonização é o conteúdo do nosso próximo encontro. Estudem, façam as atividades e vamos aprovar.